Quando nós falamos, né? Deixa eu vincular aqui essa imagem mais para os nossos queridos alunos, da qual a gente vai usar a lousa, tá? Para estar contemplando aí a nossa apresentação. Quando nós falamos de carboidratos, tá? Aí eu gostaria que vocês viessem para cá. Eles podem ser chamados de vários nomes, tá? Lembra-se, pessoal, que quando a gente fala de bioquímica, nós necessariamente estamos falando do quê? Nós estamos falando da química do carbono, nós estamos falando da orgânica, nós estamos falando da bioinorgânica, tá bom? Por que bioinorgânica? Porque nós temos alguns sais minerais que são tão importantes quanto os compostos orgânicos. Dentre elas, a água, a molécula da água. Pessoal, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar uma luz que fique melhor. Melhorou, pessoal? Sim. Perfeito. Então, é o seguinte, pessoal, quando eu falo de carboidrato, dentro dessa relação aqui proposta, tá? Quando eu falo de carboidratos, eu estou me referindo a um composto que vai ter, que pode ser também chamado de hidrato de carbono. Hidrato de quê? De carbono. Hidrato de carbono por quê, professor? Porque eu vou ter uma molécula de quem? De água e um carbono e N. N é o número de quê, pessoal? De carbono. Então, glicídios, carboidratos, tá certo? Açúcares e hidrato de carbono, necessariamente, pessoal, eu tenho aqui um complexo de nomes que vão sim me nortear para aos carboidratos. Qual é a função dos carboidratos? Gerar energia. Não só gerar energia. Quando a gente pensa em carboidratos, basicamente nos vem, sim, senhorita, essa primeira característica. O carboidrato, ele tem N funções. As mais variadas possíveis, tá? Então, as mais variadas possíveis. Dentre elas, vai lá, vou aproveitar logo a sua primeira característica. Energia. Ela tem uma função energética. Ela produz energia, tá certo? Lá na via metabólica que nós vamos ver, tá? Energia. Ela tem uma função estrutural. Ela faz parte da estrutura, tá? Ela tem uma função de comunicação. Comunicação. Lá na membrana plasmática que vocês estão vendo com o professor Ricardo Lira, ele falou do glicocálix. Falou ou não falou? Juntamente com a professora Jamila. Sim ou não? Olhe, cuidado que eu estou falando desse glicocálix. Eles são glicoproteínas, são glicolipídios, que vão se comunicar com o meio, a depender do tecido. Tá bom? Tá tudo bem, cara? Meio triste. Tá relaxado, beleza. Então é o seguinte. Então eu tenho uma função de comunicação. Eu tenho uma função, pessoal, de coordenação. Por que não? Coordenação. Quer dizer que eu vou ter glicídio, eu vou ter carboidrato, que vão ter papel de coordenação. Ele vai coordenar alguns sistemas. Você observa aí, falando do SARS-CoV-2, o que ela falou aqui, variante. O que define qual a diferença entre uma variante e outra? Alguns elementos, algumas estruturas proteicas ou não, ou glicídicas,
que contemplam necessariamente, queridos, a variação entre uma cepa e outra. Tudo bem? Então, energética, estrutural, comunicação, de coordenação. O carboidrato, pessoal, eles podem, como eu disse aqui, ó, até lubrificação, adesão celular. Colocando o que está lá, eu coloquei aqui, mas nós temos aqui a lubrificação articular. Vamos olhar para a nossa demanda. Qual é a única articulação? Qual o único osso móvel da face? Não está tudo errado. Tudo isso é maxila. Mas é a mandíbula. Ok? Através, muitas pessoas chegam lá, no teu consultório, doutor, eu estou com ATM. Graças a Deus. Não é se você não tivesse o quê? ATM. Né? Ter ATM é dizer que você tem articulação temporomandibular, que é uma parte, nós temos a mandíbula, que é o côndilo, que é a cabeça, digamos assim, tá articulado com o osso temporal. Tá bom? Neurocrânio, nós temos aí os ossos que dividem a face, neurocrânios e viscerocrânios. Foi claro? Então, já eu tenho um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele é um líquido responsável não somente pela lubrificação, mas também pela parte nutritiva. Fui claro? Alguém aqui abre a boca e dá aquele estalido? Ou quando fecha? Cuidado. Eu fiz tratamento ortopédico. Quando as pessoas querem dizer que quando você faz bota algum mecanismo na boca, nos dentes, é ortopédico. Ela não deixa de ser ortopédico. É ortopédico. Tá? Então, muito cuidado, pessoal. Nós temos aí todas essas estruturas mais aquela. Então, nós temos uma cápsula chamada cápsula sinovial. A sinóvia, responsável por produzir esse líquido de origem, tá? De origem, que está dentro da classificação dos carboidratos. Professor, Pois não, senhorita? você colocou isso, sinalizadores celulares, é a mesma coisa de comunicação? Comunicação. Eles são sinalizadores, são antenas. Podem estar só? Podem. Mas também podem estar associados com proteínas, com lipídios. Aí eu digo glicolipídios, glicoproteínas, glicosaminoproteicas. Fala de Deus. Aí são estruturas muito mais, né? Mais complexas, que não é a nossa fonte agora. Tá certo? Lubrificação, eu botei aqui, ó, líquido sinovial, mucinas presentes na saliva, responsável pela lubrificação e proteção da cavidade, o quê? Bucal. Vocês observam que eu estou colocando, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Direcionado. Uma coisa bem direcionada. Gostei. O que é uma mucina? É um muco, glico. Vocês observem, pelo amor de Deus, a professora Jamila, ela está em tecido epitelial, sim? Ela disse que o tecido epitelial ela pode ser dividido em dois tipos de tecido. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Sim ou não? Onde as glândulas podem ser divididas em dois tipos, dois ramos. Elas podem ser exócrina e endócrina mista, ou elas podem ser alócrinas, merócrinas ou apócrinas. Correto? Se liguem nisso. E ela falou um tipo de célula, tá certo? Responsável pela produção do muco. Falou ou não falou? Aprendi que eu não aprendi. Uma célula chamada caliciforme. Ah, sim!
Que tem uma formada que parece, né? Exato, caliciforme, basicamente encontrada no tecido o quê? Respiratório superior. Não é não? Tecido respiratório, ele é dividido, basicamente, vamos lá, tecido respiratório superior, tecido respiratório o quê? Inferior, beleza? Então, ela falou dessa célula. Célula o quê? Caliciforme. É um epitélio. Dá bem para ver, bem clarinho, é bem desenhadozinho, dá para ver de longe, não. Não, essa aí é de absorção, do intestino. Tá? Então, mucinas, mucinas produzidas pelas células do quê? Caliciforme. Vocês estão entendendo como as coisas elas se casam? Eu falei de biologia celular, falei de histologia e estou dentro da bioquímica. É um casamento. Não pense que nenhuma disciplina ela é única. A faculdade de odontologia, principalmente nessa instituição de ensino, ela é plural. Foi claro? Ela é plural. Vamos embora? Bora. E aí, pessoal, eu trago aqui uma divisão básica de como os carboidratos eles são divididos. Eles são divididos, ao meu ver, pelo seu peso molecular. Alguém sabe calcular o peso molecular, a massa molecular? Calma aí. Eu vou colocar CH4. Tudo bem, pessoal? Na tabela periódica, vocês não tinham obrigação de saber, infelizmente, porque na minha época, vocês tinham que saber todos os elementos da tabela periódica para ir para um vestibular. O meu primeiro vestibular só foi o primeiro, só fiz uma vez, assim, é na federal, é na época da somatória, 01, 02, e não tinha tabela periódica na prova, você tinha que saber a tabela periódica todinha, massa atômica, número atômico, localização, tudo. Todos os alunos. Todos os alunos. E ainda fui fazer química industrial. Eu não consigo me ver fazendo um negócio daquele novo. Não, eu não entendi também, não. Eu nunca nem vi. Ó, carbono, pessoal. A massa atômica do carbono é 14. A número atômico é 6. Certo? O hidrogênio, essa informação você não precisa. Ele tem massa atômica 1. Pessoal, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, concorda comigo? Então vai ser 1 vezes 12. Concorda? Então eu tenho quem? 12. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. 4 vezes 1, 4. Então aqui eu tenho para esse composto o quê? 16 gramas. Foi claro? Ou 16 unidades de massa. Então, quando eu digo que eu tenho um elemento de alto peso molecular, eu estou dizendo que ele tem alta massa molar. Foi claro? Entenderam como é que se calcula a massa molar? Pelas suas massas atômicas. Tá bom? Então, os carboidratos, aqui, ó. Carboidratos, hidratos de carbono, eles podem ser divididos em monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Isso vai, para algumas literaturas, ser classificado de acordo com os seus pesos atômicos ou de acordo com o número de quê? De carbonos. Tudo bem? Então, eles podem ser divididos em monossacarídeos e o que, pessoal? Entre mono e oligosacarídeos, eu tenho os disacarídeos, fui claro? Cuidado. Todo disacarídeo é oligosacarídeo? Não necessariamente. Oi. Metano. Perfeito. Excelente. Metano. Um carbono mete, como é um hidrocarboneto, um alcano,
mete mais ano metano, tá? Então, aqui nós vamos ter os monossacarídeos, pessoal. São aqueles que têm até 6 carbonos em sua cadeia principal. Aí aonde eu me preocupo? O que é cadeia principal? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês lembram que é um carbono quiral? Tem que lembrar. Lembrar porque eu disse o que era um carbono quiral de vocês lá em aminoácido. Foi ou não foi? É aquele que tem 4 ligantes diferentes. Sim ou não? 4 ligantes. Então, me diga uma coisa, querido. A pessoa que falou lá foi então tá explicando Aminoácido. Proteína. foi proteína. Então é o seguinte, tudo bem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Tudo azul, bolinho branco. Ó, pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas possibilidades eu tenho de cadeia aqui? A cadeia principal é a maior e a mais linear. Quantos carbonos eu tenho aqui? Qual é a primeira possibilidade? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Essa aqui. 1, 2, 3, 4. Sim? Pode ser essa? Não, porque eu já tenho uma de 7. Mas eu posso ter essa aqui, não, galera? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a maior. É ou não é? Então, essa é a cadeia o quê? Principal. E esse aqui é o chamado radical. Então, toda cadeia, quando eu digo que o monossacarídeo é aquela que tem quanto? Até 6 o quê? Carbono. Ele é o monossacarídeo. E quais são os principais monossacarídeos, pessoal? Nós temos as pentoses. As pentoses. Elas estão necessariamente inseridas dentro da base gênica. Foi claro? RNA e DNA. Ribose. RNA. Desoxirribose. DNA. Nunca esqueça isso. São os açúcares que estão inseridos dentro da constituição do DNA. Oligohexoses. Pentacampeão. Quantos? 5 carbonos. Pentose. Hexose. 6 carbonos. Foi claro? 6 carbonos. Quais são as principais? Glicose, galactose e quem? Frutose. Glicose, galactose e o quê? Frutose. Tá bom, pessoal? Certo? Tudo tranquilo até aqui? Vamos embora. Acho que você não falou que os monossacarídeos até 6 carbonos. Monossacarídeo até 6 carbonos. É só. Ah, Tá? entendi. Oligosacarídeo, pessoal, ele pode ter até 10 carbonos. Anote isso aí. O oligosacarídeo, ele pode ter o quê? Até quantos carbonos? 10 carbonos. Pode botar aí. Oligosacarídeo, ele tem o quê? Até 10 carbonos. Tá? 10 carbonos. No máximo 10. Já aqueles que são polissacarídeos, eu não posso dizer, tá, pessoal? Eu já posso, na verdade, dizer que são todos aqueles que não são oligo. Perfeito? Estão acima de quantos? De 10 carbonos. Tá bom? Quais são os principais disacarídeos? Nós vamos aqui discutir ao inserir, tá, as próximas lâminas. Tá? O pessoal de casa, eu espero que vocês estejam entendendo. E eu peço gentilmente,
que, caso em dúvida, pode interromper a aula. Na verdade, eu não vejo como interrupção. Tá? Como uma forma de atrelar. Oi. Ô, professor. Pode dizer, senhorita. Não dá para enxergar muito bem, não, aí na lousa. Pronto, eu vou deixar de usá-la para não comprometer vocês que estão em casa. Tudo bem? Valeu. Tá? Obrigado por ter me alertado. Pode ser? Faz isso por mim? Olha aí, ó. Aqui, pessoal, tem duas partes extremamente importantes. Tá? Monossacarídeo, como eu disse, está aí as características que nós já discutimos. Unidade fundamental. Unidade fundamental. Qual a unidade fundamental? Qual a unidade fundamental de uma proteína? Para mim não acho, não, pessoal. Qual a unidade fundamental de um carboidrato? O mono. Só que nós vimos aqui, pessoal, a partir das pentoses, foi ou não foi? Mas eu tenho as trioses. Triose, quantos carbonos eu tenho? 3. Trioses. Manoses. São unidades também, o quê? Fundamentais. Tá? São os mais simples açúcares. Não... Se ele é a unidade fundamental, ele não pode ser quebrado. Concorda comigo? Sim. Então, eles não podem sofrer o quê? Hidrólise. Pessoal, o que é lise? Quebra. Água. Quebra através da reação com a água. Ou por ionização, ou por dissociação. Tá? Possui baixo peso. Vocês lembram que eu falei de peso molecular? Se eu falar que um polissacarídeo tem um alto peso molecular, verdadeiro ou falso? De novo, pergunta. O polissacarídeo tem baixo peso molecular. Falso, não é não, pessoal? Porque isso é característica de quem? Dos monossacarídeos. Você lembra que eu disse que tem literaturas que falam, que classificam os carboidratos de acordo com o seu peso molecular e não por número de quê? De carbonos. Tudo bem, pessoal? Certo? Tranquilo? Perfeito. Eu vou ter as trioses, as pentoses, hexoses, né? De 3 a 7 o quê? Carbono. Aqui eu tenho as funções orgânicas. Meninas, estão em casa, os alunos que se encontram em casa, caros alunos, presta atenção. O professor Ricardo Lira, ele está dando nivelamento de química para vocês. Não sei se ele chegou na parte de funções orgânicas. Chegou? Sabe me dizer? O que é um aldeído, o que é uma acetona, um ácido carboxílico, uma amina, uma amida, não sei. Mas, aproveitando isso aí, qual a característica funcional? Vocês viram comigo. Em ligação peptídica, de um lado eu vou ter quem? Um ácido, e do lado eu vou ter uma amida ou uma amina. Então, eu estou falando de funções orgânicas, sim ou não? Compreende? E daqui vai surgir quem? Uma ligação o quê? Aqui eu vou ter uma ligação. Como é o nome dessa ligação? É uma ligação chamada ligação glicosídica. Lembra de glicose? Como é o nome? Glicosídica. Certo? Essa ligação glicosídica, ela provém do tipo de grupamentos funcionais que eu encontro nos carboidratos, que é um aldeído e um acetona. Professor, qual a diferença de um aldeído para um acetona? Vocês lembram, pessoal, que eu chamei isso? Meninas, eu vou colocar bem grande aqui para vocês verem. Vou colocar até de preto. Tá? Aí ela vai bater foto
Vai mandar. C dupla O. O nome desse trem aqui, como diz uma aluna de Goiás, que ela chamou esse trem bom. Ó, chama carbonila. 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 C dupla O, quem é, pessoal? Carbonila. Quando eu tenho uma carbonila ligada a um hidrogênio, carbonila ligada ao hidrogênio, eu tenho um aldeído. E se eu tenho uma carbonila entre carbonos, entre o quê? Carbono. Sozinho, solteiro, eu tenho quem? Uma cetona, não é uma acetona. Acetona é um tipo de quê? É uma função de ponto. Não tenho dúvida. Como o ácido carboxílico, como amida. Tá certo? Todas as duas, senhorita. Como é teu nome? Evelyn. Evelyn, todas as funções, a depender da estrutura, se for cadeia livre ou cadeia fechada, fica difícil dizer que é a cadeia de ponta ou não. Porque se ela estiver dentro de uma cadeia muito fechada, eu posso inserir uma aldeído em uma cadeia fechada. Com a ramificação para dentro. Entendeu? Bem complexo. Ninguém ensina mais. Como pode dizer isso? 7. Até de 3 a 7, ele pode apresentar 2. Isso é uma generalização. Tá? De 3 a 7. Eu não, esses preciosismos, você pode ficar tranquilo. Tem literatura, como eu disse. Eu gosto muito mais de classificar mono, oligo, di e poli pelo peso molecular, porque acaba com esse negócio de 3 a 6, de 3 a 7. Tem literatura de 2 a quê? Entendeu? Com heptose. Então, pessoal, aqui eu vou ter uma característica. Aqui eu vou ter uma cetona e eu vou ter quem? Pessoal, que função é essa aqui? Hidroxila, o álcool. Isso aqui é um álcool. Então, os aldeídos, pessoal, os carboidratos, eles são aldoceto. Aldo vem de quê, pessoal? Aldeído. Ceto vem de quem? É daí que irá provir a ligação o quê? Glicosídica. Tá? Muito cuidado em relação a isso, pelo amor de Deus. Aqui, pessoal, a gente tem uma representação fiel do que eu estava falando. Tá? Carbono 1. O que é o carbono 1, pessoal? Carbono 1. Aqui tem um erro. Onde é que está o erro? Tem erro aqui? O carbono 5 é o hidroxila, sim ou não? Se é um hidroxila, isso aqui é uma função álcool. Perfeito? Então, você observa que eu sempre posso ter a função álcool, que vai estar com uma reação química, eu não vou entrar nesse mérito, tá certo? De doação, tá? Não vou, tá? Aonde nós vamos ter a formação da ligação o quê? Glicosídica. Aqui eu tenho outro aldeído, sim ou não? E você observa que eu tenho um equilíbrio entre as possibilidades de formação de um novo carboidrato. Tá? Então, aonde eu quero chegar, professor Eduardo? Eu quero chegar que você tem que ter significa D-glicose. Eu tenho a alfa-glicose, D-glicose. D e L, eu expliquei para você a rotação daquele composto de acordo com a luz. Claro, ele pode rotacionar para onde, pessoal? Para a direita, ou ele pode rotacionar para quem? Para a esquerda. Ou pode ser uma mistura racêmica.
Exato, quer dizer que ele pode ser destrógena ou levógena, além de ser uma mistura racema. Monossacarídeos. Olha aí, pessoal. O que eu estava falando em relação à alfa-D-glicose e à beta-D-glicose. Qual a diferença estrutural, pessoal, aqui? Aonde está a diferença? Eu não posso riscar aqui, mas aonde está a diferença? Você concorda que essa hidroxila ela está para cima? Sim ou não? Esse hidrogênio está para baixo? Sim. Então, aqui, por isso que eu tenho uma beta, o quê? Glicose. Então, o fragmento da disciplina, que em todas as disciplinas, seja lá do professor Jean, seja lá passando pela minha disciplina, tá certo? Ou qualquer uma, a estrutura espacial na cabecinha de vocês têm que começar a ampliar isso, foi claro. Espacialmente é muito importante. Não. Cis e trans, eu gostei da tua pergunta. Cis e trans é quando eu faço um espelhamento. Então, que eu não estou fazendo o quê? Espelhamento. Cis e trans é simplesmente você o quê? Colocar a sua mão contra um espelho, você vai retroprojetar a imagem da tua mão. Tá certo? Isso é uma imagem, é óptica. Foi claro? Aqui não. Eu estou mudando ela no espaço mesmo. Eu estou transferindo o hidrogênio para frente, digamos assim, e colocando a hidroxila para quem? Para trás. Na outra, eu inverto. Não é cis e trans. Então, pessoal, aqui vai formar as piranoses, as furanoses. E o que são as piranoses e as furanoses, pessoal? Qual é a diferença entre um pirano, tá certo, e um furano? Pessoal, você observa que todos têm dupla o quê? Ligação, sim ou não? Quando eu faço a diferença, é a condensação, é a localização de quem, pessoal? Do oxigênio. Então, uma molécula piranose, uma piranose, ela tem uma conformação estrutural de quem? De um furano. Tá certo? E eu vou ter a presença, pessoal, ó, da dupla ligação. Sim ou não? Se eu tenho a presença da dupla ligação, eu vou ter o quê? Uma insaturação. Para frente. Oi, senhorita. Quando eu falo aqui, ciclizados porque eles formam um ciclo. São fechadas, cadeias fechadas. Eles não são cadeias do quê? Tá bom? Eles são cadeias fechadas. Nem todos. Mas a sua maioria para a nossa seara de estudo, sim. Tá? Eu vou passar essa lâmina, tá? Ela não tem tanta importância, basicamente, para a gente. Aqui sim, pela presença da formação de quem, pessoal? Da ligação quem, pessoal? Glicosídica. É o estabelecimento da ligação química entre dois ou mais carboidratos com a liberação de quem? Pessoal, a ligação peptídica. Lembra aí comigo. Ligação peptídica. Ligação peptídica. Libera água. É uma desidratação. A ligação glicosídica também tem uma desidratação, amigo? Não sabe? Olha lá para mim. Tá liberando água? Se tu transpira, tu tá liberando água? Tu tá transpirando, tu tá desidratando. Então, tudo que libera água, meu rei,
É uma ligação de quê? É uma reação de desidratação. E vocês lembram, pessoal, que eu falei que ela era M-acetal. O que é M-acetal, pessoal? Que eu vou ter um aldeído e um álcool, sim? Certo? Então, a ligação glicosídica, pessoal, é a ligação que vai ocorrer entre o grupamento cetônico-aldeído com quem? Com a função álcool. Perfeito? Eu posso ter a formação da ligação, por exemplo, duas glicoses. Eu vou formar quem? Duas glicoses eu vou formar quem, pessoal? A mal. A coisa da componente da cerveja, a maltose. É? É, sim. Eu lembrei de, sabe por quê? Por causa de uma tatuagem da pessoa que tem a ligação química da cerveja. Quem tem essa tatuagem? Minha tia tem ela. Aí eu lembrei. Era que eu vi que você falou a ligação entre álcool. Ela bebe? Com certeza, não? Com cerveja, né? Ó. Então é o seguinte. Então, a ligação glicosídica, pessoal, é uma ligação que ela é reversível. Por hidrólise ocorre a formação. E por condensação, ó, hidrólise ocorre a entrada da água, certo? Condensação, pessoal, saída de quem? Da água. Primeiro, hidrólise é entrada da água ou saída da água? Entrada. Condensação. Saída. Fui claro? Não esquece. Eu vencer. Foi minha cara. Tudo. Olha aí a falar. O etanol, eu posso fermentar esse álcool, certo? Uma vez que eu fermentar esse álcool, eu estou ou tirando oxigênio e o álcool, o açúcar, é tanto isso que a sacarose, basicamente, ela é utilizada para a produção do álcool etílico até do açúcar, que o açúcar que nós o quê? Consumimos. Inclusive, pessoal, açúcar é uma coisa assim bem difícil, né? Falar agora, no momento de você, no primeiro semestre. Eu fiz um curso na USP falando sobre a importância da glicose na saúde e na doença, principalmente envolvida ao câncer. Gente, a grosso modo, se você puder evitar açúcar, principalmente esse açúcar que o brasileiro consome. Esse açúcar que o brasileiro consome é um açúcar de péssima qualidade, tem muita química. Tu vai para o supermercado, eu quero açúcar cristal. Né? Eu estou falando no geral. Vamos olhar para o geral. Não vamos olhar para o Demerara, para o Mascavo. Tá? Não vamos olhar. Nós somos todos pobres, não é não? Faz toda a diferença. Mas aí a gente está em outra seara, tá? A gente está em outra seara. Vamos considerar que a gente está fazendo supermercado para alimentar os bacurim, cara. Né? Porque a nossa alimentação brasileira é puramente cariogênica. O que é a alimentação cariogênica? É rica em açúcar. Não necessariamente a glicose, sacarose, todo tipo de açúcar. O que é que acontece, pessoal? Você vai no supermercado, aí tem o açúcar cristal, a coisa mais linda do mundo, realmente é cristal, né? Para tu servir para as tuas visitas, né? Um cafezinho, olha isso. O quê? Cristal. E tem aquele açúcar mais barato, o bicho é amarelo, né? Vem. Tem até uns gorgulhos dentro, como você ali. Compre aqui. Aquele é mais... Não, o amarelado.
Não, mascavo, ele é mais para preto, né? Então, gente, quanto mais amarelo ele for, mais saudável ele é. Porque a cor da sacarose é amarela. Aquele branco, aquele cristal, ele passou por processos químicos. Peróxido de quê? De hidrogênio, por exemplo. Ok? Professor, eu quero andar de rico. Então, comprei uma rapadura mesmo, da boa. Rapadura preta. Tá certo? Raspa. É sério. Tu vai formar um integrado ali. Se tu desidratar, tal, bem direitinho. Então, mel. A depender do tipo de mel. Tá? Oi. Dava pra usar rapadura raspada? Sim. É melhor que... Não tenho dúvida. Melhor que o amarelo também. Muito melhor. Tá bom? Principalmente aquela rapadura produzida lá no interior mesmo, no fogão a lenha, sem ser nada industrializado. Você pode explicar bem de novo essa ligação aí? A ligação glicosídica é uma ligação que vai acontecer entre a função aldeído ou cetônica com o álcool da outra molécula, formando o quê? A ligação propriamente dita com a liberação da água. Ele pode voltar para o estado inicial. Eu posso separar novamente. Por isso que eu expliquei a diferença entre o quê? Hidrólise e o quê, pessoal? Condensação. Mas é junto com a aldeído, a cetose, mais o álcool. O álcool. Ah, tá. Tá bom? Mas, professor, como é que faz aí? Eu quero saber a forma... Vou explicar para você. O oxigênio, ele tem um par de elétrons a mais. Certo? Então, esse par de elétrons a mais, ele vai empurrar o hidrogênio. Ok? Então, ele vai ter disponibilidade eletrônica. No momento que ele tem essa disponibilidade eletrônica, pela dupla, pela carbonila, tá certo? Que tem uma ligação π, e essa ligação π, tu sabe que são os elétrons o quê? Um circulando no sentido horário e outro no sentido o quê? Horário. Fornece essa possibilidade dessa ligação. Se eu fosse explicar... Mas esse... Ele sai para formar a molécula da água. Ele é acrescentado ou já estava dentro? Ele já estava lá. Ele sai para formar a molécula da água. Por isso que a ligação glicosídica é uma ligação, tá certo? Formada a partir de uma ligação de desidratação. Por que forma a molécula da água no final? Perfeito? Os disacarídeos, pessoal. Oi. A hidrólise é um processo da quebra através da água. Não, a hidrólise é a entrada da água para quebrar um disacarídeo. Ó, eu tenho um disacarídeo aqui, perfeito? Pronto, tem um disacarídeo. Vou botar água, certo? No momento que eu coloquei água, ele formou um mono. Entrou água, entrou no processo. Se eu vou formar, eu vou condensar. Para condensar, ocorre a saída de quem? Beleza? Tá? Tudo bem, pessoal? Então, o açúcar, pessoal, nesse sentido são... Por isso que eu coloquei aqui. Disacarídeos são os oligos mais importantes. São hidrossolúveis e adocicados. Vale ressaltar. Toda ligação glicosídica, ela vai formar outra função, que é a função éter. A função éter, pessoal, ela está aqui, ó. É quando eu tenho um oxigênio ligado a 2 carbonos. Você observou que na aula de hoje eu falei de aldeído, sim ou não? Falei de cetona, sim ou não? E agora vamos falar de outro grupamento. Meninas, vou colocar bem grandão aqui, ó. Carbono, oxigênio, carbono. Que função é essa? Isso aqui é o éter. Quando você, por exemplo, chega no hospital, você não tem aquele cheiro de hospital, tipo de solvente?
é o éter de metílio, altamente bacteriostático e bactericida, a depender, tá certo, do micro-organismo, organismo. Alguma coisa, né? Hã? É usado para desinfectar alguma coisa? Sim. Isso. Tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, os disacarídeos, eu quero que todo mundo, eu vou pular essa parte, mas se vocês, e tá lá na atividade que eu vou disponibilizar hoje para vocês. O que é uma, maltose? São duas glicoses, isso eu vou passar. Foi claro? E logo por quê? Isso é bem pronto, você tem que saber. Isso eu não vou colocar. Ei, uma maltose é formada por quem? Glicose. Tá certo? Eu tenho a certeza que há algo mais robusto para a gente analisar. Ok? Aí, pessoal, dentro dos polissacarídeos, eu vou dividi-los em dois ramos. Lembrando, pessoal, que os polissacarídeos eles vão se subdividir. Eles vão se subdividir em uma parte, tá? Energético, que tem função energética, uma parte o quê? Estrutural. Por exemplo, o amido. O amido, ele é o quê? Ele é estrutural ou energético? É energético. É ou não é? A celulose é energética? É estrutural. O glicogênio é energético. O glicogênio ele é armazenado em que órgão? No fígado. Existem dois hormônios de origem proteica produzidos pela glândula. Vai lá, doutora Jamila. Qual a glândula que produz a insulina e o glucagon? Pâncreas. Em que região? Das ilhotas pancreáticas. Qual o metal que é preciso, que é necessário para que se forme, que ocorra a liberação da insulina? O sal mineral. Cálcio. Sem o cálcio não ocorre a liberação de quem? Foi claro? O cara pode ser diabético? Pode. Por deficiência de insulina? Não. Pela ausência de quem? Compreendeu? O cálcio está relacionado a ósseo. Não somente a osso, transmissão nervosa. Foi claro? Ao osso propriamente dito, que faz parte do tecido conjuntivo. Ok? Então, o cálcio, ele não é. Basicamente, todo mundo está atrelado ao cálcio, culturalmente, por falar de osteoporose. É ou não é? Vamos lá. Vocês vão ver comigo na segunda fase da matéria, que é a mais interessante, que é onde a gente mergulha, aí nós vamos imergir para nadar, e, digamos assim, vamos mergulhar em área da vida da odontologia, que eu acho muito bacana, que é a formação do dente, propriamente dito, das doenças. Por exemplo, você entendeu o que é o dente. Por exemplo, um biofilme, tártaro. Eu adoro usar ultrassom. Eu gosto. Mas também gosto da cureta. Sabe por quê? A cureta, se você botar um ultrassom, o cara está cheio de tártaro ali. Só que o tártaro calcificou tanto os elementos, tanto que a mobilidade deixou de existir. Deu para entender? Que basicamente cimentou. Formou um paredão. Se tu chega lá com ultrassom com gosto de gás, tu pode avulsionar quem? Um elemento, sim ou não? Na cureta, tu vai ali, tu já percebe que, ei, é bom, porque tu vai levar 15 minutos para o paciente ganhar o dinheirinho, 150 quilos, tá certo? E mandar ele embora, entra outro. É ou não é? Pessoal.
Como é que tu vai tirar um pino de uma pessoa que quebrou um pino do dente com ultrassom? Tá fazendo? É porque você só soube aprender a utilizar a ultrassom para tirar o quê? Né? Então, a bioquímica, nesse sentido, a formação desse tártaro, ele é importante, a constituição. Porque não existe um tipo de tártaro, foi claro. Porque o biótipo de cada um é diferente. Sim? Tem gente, pessoal, que amadurece muito rápido o biofilme. O que é o biofilme? Ou película adquirida, que é outra coisa. Tu escova os dentes ao dormir, certo? Tu pega a tua unha ao acordar e passa no teu dente. Tem uma massinha branca. Eu não lembro. Tem uma massinha branca. Vai deixando aqui, vai amadurecendo. O cálcio vai entrando ali, vai e não vai. O fósforo, ele vai cimentando. Ele vai amadurecendo. E com isso, um conjunto de bactérias, principalmente Streptococcus purus. Aí vai entrar bactérias aeróbicas e bactérias o quê? Anaeróbicas. E tem tudo a ver com açúcar, sim ou não? Porque o açúcar é o alimento primeiro, na ordem de importância, digamos assim, para a fermentação, tá certo? Que as bactérias realizam para obter energia. Com isso ocorre a produção de quê? De ácido. Esse ácido vai desmineralizar quem? O dente a uma velocidade muito mais rápida do que o que? A remineralização. Polissacarídeo, eu vou ter um homopolissacarídeo, que vocês viram que no início da aula, que não foi por acaso, eu vou ter uma cadeia carbônica, que pode ser uma cadeia reta ou uma cadeia ramificada, que é o radical lá. Então, pessoal, você observa, digamos que o amarelinho aqui seja tudo carbono. Tudo bem, pessoal? No momento que eu entro com dois monômeros diferentes, eu posso ter um hetero. Hetero é diferente. Um heteropolissacarídeo, que pode ser ramificado e o quê? Não ramificado. Presta bastante atenção, né? Nessa aula, que eu vou liberar para vocês, tem 3 artigos e uma atividade. Você vai escolher um dos 3 artigos. Presta atenção. São 3 cachorrinhos. Está dentro dessa. Um falando de uma doença chamada diabetes mellitus. Beleza? Outra falando sobre diabetes. Tá? Aqui está no artigo, beleza? Outra falando sobre colesterol, HDL, LDL e os tipos outros de colesterol, que não só existe isso. Tudo bem, pessoal? E um outro artigo que é de surpresa. Tudo bem? Mas com certeza você vai encontrar uma questão falando sobre diabetes. Tá pronto, vai falar. Sim. Vai colocar outro? Não, porque complemento. Complementando. Nada meu é por acaso. Lá estava na enzimas. Ele é uma diabetes enzimática. Essa não. Eu estou focada aqui ao açúcar. E você pode complementar com o que está lá. Não, professor. Vou começar em lipídios. E o intervalo? Ave Maria, vocês sempre... E o intervalo? Deixa aparecer aqui a palavra, intervalo. Tá? Deixa aparecer aqui a palavra. Vamos terminar carboidrato, pode ser? Tá? Deixa eu ver que horas são. 9 horas. 9h03, não é 9 horas não. Oxente. 9h03 é 9 horas. É diferente. Ela tem horas. Sim, polissacarídeo, função o quê? Estrutural, quitina e o que, pessoal? Celulose. Vocês lembram que eu disse que as duas têm função
Uma de origem vegetal e outra de origem o quê? Vegetal e outra de origem animal. Coisa que vocês viram lá no Ricardo. Tá? Coloquei a título de complementar o nosso, né? A função, pessoal. Aqui eu quero que deixar bem claro. Função de quê, pessoal? São açúcares com mais de quem? 21 unidades monoméricas. Tá? São insolúveis e sem sabor o quê? Adocicado. Mas é um contrassenso. Alguém já chupou cana? É bom, né? Cana não é bom. Pelo menos eu sou interiorano, Maria. É menino, não tá com fome, é lá. Tinha, né, filho? Ó, bom, rapaz, para quebrar dente. Então é o seguinte, mas nessa época a gente quebrava dente por outro motivo. Briga, queda. Eu nunca quebrava o dente por isso. Então, insolúvel e sem sabor adocicado. Agora eu lembro ali na reserva. Então, função de reserva, o amido, tá? Aqui é importante, pessoal, porque o glicogênio ele é encontrado não somente nos animais, mas também em quem? Nos fungos. Reino fungi. O pessoal chama reino fungi, mas a pronúncia correta é fungi. É a mesma coisa de Alzheimer. A pronúncia correta é alemã. Alzheimer. Né? Alzheimer. Tá? Então, aqui tem... Professor. Oi. Na cana-de-açúcar a gente encontra A sacarose. Na sacarose, que é da cana-de-açúcar, a gente encontra o álcool, né? Não. A partir da fermentação da sacarose, eu vou obter subprodutos. E um deles é o quê? É porque, tipo assim, você tinha falado sobre os glicosídeos, né? Não, os glicosídeo é a mesma coisa de açúcar. Mas porque a gente só colocou glicogênio. Glicogênio é de origem animal. Tá bom? Cuidado. São altamente hidratados, são extraídos com água quente, formando soluções e dispersões turvas. Tá certo? Aqui, pessoal, nós temos imagem de grânulos de amido no cloroplasto, né? Organela responsável por quê? O cloroplasto, pessoal. Lembra aí lá do professor Ricardo? Realizar o quê? Fotossíntese. Nós temos lá o estroma, não é não? Nós vamos ter a fase de claro, a fase de quê? De escuro, correto? Amido, olha aí, pessoal. Amilose, amilopectina, glicogênio, celulose. Você observa que, ainda estou dizendo, que o espaço, como a química é importante quando se fala da geometria de ligação, da geometria, né, das moléculas. Ok? Então, aí, se em prova eu colocar alguma coisa nesse sentido, não é isso. Estou dizendo. Você observa que o negócio dessa estrutura é muito mais complexo do que isso. É mais fácil quebrar isso ou isso? Isso aí. Isso aqui, não é não? É ou não é, pessoal? Quanto maior a área superficial, tá bom? Então, vamos nos ater a esses detalhes. Amido. Aqui eu coloquei como aporte, tá certo? Amilose e amilopectina, a diferença entre amilose e amilopectina. Lembrando que o ponto de ramificação forma um éter e não um éster, tá? Aqui a mesma coisa, sempre a ligação entre o carbono 1 e o carbono alfa. O amido, pessoal, ele é o quê? Solúvel em amilopectina. Insolúvel. Por favor, cuidado com essa lâmina. Isso aqui eu não vou colocar, tá? Interação do amido com quem? Com o iodo.
tá? É a coloração, que isso pertence à aula de histologia. Coloração com Lugol. Tá? Lugol é um corante. Perfeito? Lá na histologia, a professora Jamila, excepcional professora, ela falou o seguinte, que o sistema HE é osina e o quê? Hematoxilina é o sistema de coloração de quem? De células, sim? A eosina cora quem? O citoplasma ou o núcleo? Hã? Certo, mas calma, relaxa. Vamos pensar o seguinte. HE é o quê? É a osina. E é H é hematoxilina e é osina. A hematoxilina cora quem? O citoplasma ou o núcleo? Pessoal, pense da seguinte forma. Quem é ácido? Quem é ácido? É o citoplasma ou o núcleo? Por que o núcleo é ácido? Dos ácidos nucleicos. Do DNA, não. Dos ácidos nucleicos. Porque envolve o RNA e o DNA. Perfeito? Se ele é ácido, ele deve ser corado por um agente básico. Sacou? Qual a ideia? Bem, quem é ácido? A hematoxilina ou a eosina? Deu para entender agora? Ah, eu vou corar o ácido. Quem é ácido na célula? É o núcleo. Porque lá eu encontro o ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ácido ribonucleico, que é o quê? RNA. Então, o núcleo, ele é o quê? Ele é ácido. Então, ele deve ser corado por algo ácido ou por algo básico. Que, no caso, é quem? Enquanto o citoplasma, se o núcleo é ácido, o citoplasma vai ser o quê? Que deve ser corado pelo agente, que é quem? Vocês entenderam? Souberam distinguir? Exatamente. Muito parecido. É um processo de neutralização. Exatamente. É isso, galera. Não liberação. Qual é a liberação molecular? Acabou? Não. Ô, professor. Ô, professor. 9h12. Tô com fome. Come já. Glicogênio é um polímero de glicose semelhante à milopectina, porém possui um número maior de pontos de quê, pessoal? De ramificação. Tá? Lembrando que a milopectina, pessoal, ela é insolúvel. Função e estrutura da celulose. Quebra, quitina. Peptídeo delglicanos. Carboidrato energético, estrutura e reconhecimento celular. Aquilo que nós já tínhamos falado. Tá certo? Também já tínhamos falado sobre a matriz do que extracelular. Falamos sobre a questão da sinóvia, da cápsula, das articulações. A heparina, pessoal, é um glicosaminoglicano, composto pelo ácido hidrorônico e glicocorônico. Hoje, na odontologia moderna, né, digamos assim, se usa muito a questão da aplicação do ácido hialurônico no processo de harmonização facial. Hoje, alguns ml, acho que é 1 ponto alguma coisa, mais barato a 800, 900. Tá certo?
Então, o procedimento para um cirurgião dentista deve sair pelo menos 3.000, 2.500 para você cobrar para ter. Uma coisa que eu tenho... mas cada um. Ok, pessoal? Os glicoconjugados, que é aquilo que eu disse, ele pode se ligar a lipídio, ele pode se ligar a proteína, glicoproteína e glicolipídio. Perfeito, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Só um minuto aqui.